Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre teoria dos conjuntos, hoje com a aula número 4, problemas com conjuntos, parte 1. Bom pessoal, então nós vamos ver a parte 1, porque eu dividi esses problemas com conjuntos em duas partes para poder facilitar o entendimento de vocês, também para não ficar um vídeo assim muito longo, né? Bom, vamos lá então ao processo de como a gente chegar no resultado final aí, de acordo com o que pede os problemas. Bom, exemplo 1 então, pessoal. Numa pesquisa de mercado, foram entrevistados consumidores sobre suas preferências em relação aos produtos A e B. Ou seja, com isso, pessoal, ó, a gente já vai fazer aqui os dois diagramas, tá? O diagrama que corresponde ao produto A e também ao produto B. Bom, os resultados da pesquisa indicaram que 310 pessoas compram o produto A, 220 pessoas compram o produto B, 110 pessoas compram os produtos A e B, 510 pessoas não compram nenhum dos dois produtos. Qual a 10ª parte do número de consumidores entrevistados? Então, para a gente saber o número de pessoas entrevistadas, de consumidores, a gente precisa primeiro colocar todos esses dados aqui nos diagramas, né? A gente vai começar pela intersecção do conjunto A com o conjunto B. O que é a intersecção do conjunto A com o B? São as pessoas que compram, né, que têm preferência pelos dois produtos, né? E o texto fala para mim que são 110 pessoas que compram os produtos A e B, ó. Então, aqui no meio, pessoal, vai vir o número 110, beleza? A questão fala para mim que 310 pessoas compram o produto A, né? Só que agora, olhem somente para o diagrama A. Se 310 pessoas compram o produto A, eu já tenho 110 aqui dentro. Então, a gente tem que fazer 310, correto? Menos os 110. 310 menos 110, pessoal, é 200. Então, aqui vai vir somente 200, tá? Agora, o texto também fala para mim que 220 pessoas compram o produto B. Ou seja, se eu olhar somente o diagrama B, eu já tenho 110. Né? Então, tem que fazer 220 menos 110, que fica 110. Então, 110 pessoas compram apenas o produto B. Né? Bom, e aí o texto fala que 510 pessoas não compram nenhum dos dois produtos. Então, esse 510 vai vir aqui fora dos diagramas, já que eles não pertencem a nenhum dos dois. Né? E aí, qual o total de consumidores entrevistados? É só a gente fazer uma adição simples aqui, né? É só a gente fazer, então, 200, que é os que consomem, compram apenas o produto A, mais os 110 que compram apenas o produto B, mais outros 110 que compram os dois produtos, e mais os 510 que não compram nenhum dos dois produtos. Eles vão na soma porque eles fizeram parte da pesquisa, né? Somando tudo isso, pessoal, a gente chega então ao resultado de 930 pessoas, né? Então são 930 entrevistados, correto? Mas a questão pede para mim qual a 10ª parte do número de entrevistados. Então, a 10ª parte é eu dividir o valor por 10, correto? Então, eu vou fazer aqui 930 dividido por 10, que fica 93. Então, o resultado aqui da questão, tá? O que o problema queria saber é 93, que é a 10ª parte do total de consumidores entrevistados, ou seja, a 10ª parte de 930, certo? Exemplo número 2. Um exame classificatório foi composto por apenas duas questões. Então, eu já vou fazer aqui os dois diagramas que representam as duas questões, né? Eu vou colocar aqui, ó, abreviado, né? A primeira questão e aqui a segunda questão. Bom, aí fala, né? Sabendo que 100 pessoas acertaram as duas questões, 170 pessoas acertaram a primeira questão, 100 pessoas acertaram apenas uma das questões e 95 pessoas erraram as duas questões. Qual o número de pessoas que participaram da classificação? Bom, nós vamos começar pela intersecção, ou seja, pelos que acertaram as duas questões. E o texto fala que são 100 pessoas que acertaram as duas questões. Então, aqui no meio vai vir o número 100, né?
Bom, o texto também fala que 170 pessoas acertaram a primeira questão. Se eu olhar então o diagrama da primeira questão, se 170 pessoas acertaram, eu já tenho 100 aqui, ó. Então 170 menos 100 fica 70 pessoas que acertaram somente a primeira questão, né? Bom, depois o texto fala que essa informação é muito importante e interpretativa. 100 pessoas acertaram apenas uma das questões. Pessoal, quando a questão está falando que acertaram apenas uma das questões, eu não posso contabilizar a intersecção aqui, ó, que é os que acertaram as duas, né? É os que acertaram realmente somente uma das questões. Fala que são 100 pessoas. Acontece que eu já tenho 70 pessoas que acertaram apenas a primeira questão, né? Então, se eu já tenho 70 pessoas, de 70 para 100, né, é 30, correto? Então, aqui, ó, os que acertaram apenas a segunda questão vai ser 30, né? Já que 100 pessoas acertaram apenas uma das questões, ó, né? Se eu somar 70 com 30, vai fechar, de fato, as 100 pessoas que o texto fala. E 95 pessoas erraram as duas questões, então vai vir aqui fora do diagrama. Beleza? Qual o número de pessoas que participaram da classificação? Então, agora é só a gente somar todos eles. O 70, que acertou apenas a primeira, mais o 30, que acertou apenas a segunda, mais 100, que acertou as duas, mais os 95 que erraram, né? Bom, e aí, somando tudo, pessoal, a gente chega então ao resultado de 295 pessoas, que foi aí a quantidade que participaram da classificação. Ah, professor, por que você somou 95, né? Se os 95 erraram. Eles erraram, mas eles participaram. A pergunta é o número de pessoas que participaram da classificação. Então, mesmo eles errando, eles participaram, né? Eles fazem parte da pesquisa. Então, eles têm que ser contabilizados aqui para encontrar essa resposta, ok? Exemplo número 3. Em uma universidade são lidos dois jornais A e B, né? Então eu já vou fazer o diagrama aqui para representar esses dois jornais, o jornal A e o jornal B. Exatamente 80% dos alunos leem o jornal A e 60% o jornal B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, determine o percentual de alunos que leem ambos. Ou seja, a questão ela quer saber, pessoal, isso aqui, ó, a intersecção, né? Que é a quantidade de alunos que leem ambos, correto? Como que eu vou fazer para chegar então nesse resultado? É algo bem simples de se fazer. A questão fala que 80% dos alunos eles leem o jornal A, correto? 60% leem o jornal B, né? Só que eu tenho que entender que acontece que tem alunos que leem os dois jornais, né? Então, é muito simples, é só eu fazer 80% mais 60%, que vai totalizar 140%, correto? E aí, para mim encontrar, então, os que leem ambos os jornais, a gente sabe que em porcentagem aqui, ó, o máximo ali é 100%, né? Então, a gente vai fazer aqui 140% menos 100%. E aí fica 40%. Ou seja, 40% dos alunos é que leem ambos os jornais. Exemplo 4. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Então, eu já farei aqui os dois diagramas. Esse primeiro vai representar inglês e o segundo vai representar aqui espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Qual a porcentagem de alunos que falam os dois idiomas? Ou seja, a questão quer saber aqui, pessoal, a intersecção, né, que é os que falam os dois idiomas, né? Bom, então, o texto me fala que 600 alunos falam inglês, só que eu tenho que lembrar que eu vou ter aqui a intersecção, né? 500 falam espanhol, aí é a mesma situação que eu falei anteriormente. Eu vou ter que lembrar que aqui nós vamos encontrar os que falam os dois idiomas, né? E 300 não falam qualquer um desses, então esses 300 vão vir aqui fora.
Bom, para mim encontrar a porcentagem de alunos que falam os dois idiomas, primeiro eu preciso saber quantos alunos que falam os dois idiomas, né? Para isso, o que eu farei então, pessoal? É muito simples, eu vou somar aqui os 600 que falam inglês, mais os 500 do espanhol, mais os 300 que não falam nada, para mim saber hipoteticamente, né, quantos entrevistados eu tenho aqui. Então, aqui somando, pessoal, vai ficar 1.400, né? Só que acontece que eu não tive 1.400 entrevistados, por isso que eu falei hipoteticamente. Segundo o texto, eu tenho 1.200 alunos na escola. Foi realizada uma pesquisa com 1.200 alunos. E aqui eu tenho 1.400. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1.400 menos 1.200, porque a diferença entre eles, que é de 200 alunos, né, é justamente os 200 alunos que falam os dois idiomas, que é a intersecção, ó, né, que é o que eu quero descobrir aqui. Bom, então, agora, qual a porcentagem de alunos que falam os dois idiomas? A questão quer saber esse número em porcentagem, não em quantidade somente de alunos, né? É claro que eu preciso dele para mim chegar na porcentagem. Agora, a gente vai fazer, então, uma regra de 3, né? Nós temos aqui duas grandezas, número de alunos e porcentagem. 1.200 alunos é o que a gente tem ali nessa escola, isso equivale a 100%. Então, os 200 alunos que falam os dois idiomas equivale a x%. E a gente faz aqui uma multiplicação inversa, ó, né? 1.200 vezes x fica 1.200x igual 200 vezes 100, pessoal, fica 20.000, correto? Agora, o 1.200 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo 20.000. Então, fica 20.000 dividido por 1.200. Aqui a gente pode eliminar 2 zeros de cada, né, para dividir. Aí 200 dividido por 12 vai ficar 16,66666, que a gente vai arredondar aqui para 16,67%. Então, essa é a porcentagem de alunos que falam os dois idiomas. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.